acho que a gente precisa, primeiro, distinguir assim, educação básica da educação superior. Educação básica que envolve educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, isso vem, em princípio, regulamentado pelo Estado do Paraná, por um decreto estadual, que, neste momento, reporta ou delega alguma competência legislativa sobre este retorno das aulas à Secretaria Estadual de Saúde. E, em resumo, né, para não adentrarmos na especificidade de cada norma, está autorizado o retorno das aulas presenciais, mediante uma oferta híbrida que garanta às famílias destes 3 níveis, fundamental, médio e infantil, que compareça às atividades presenciais apenas o aluno ou a família que assim desejar. Aqueles que optarem ou preferirem, neste momento, permanecerem com as atividades remotas, né, naquilo que o mercado tem chamado na educação à distância, podem permanecer desta forma. Vale até relembrar que a educação à distância era, até o ano passado, expressamente proibida de ser utilizada na educação básica. Ela já era utilizada e amplamente utilizada na educação superior, mas na educação básica havia uma proibição. Então, através de deliberações do Conselho Nacional de Educação e do próprio Ministério da Educação, houve essa autorização, isso restou depois regulamentado pelos conselhos estaduais de educação, no nosso caso aqui, houve uma norma específica regulamentando esta oferta remota, né, essa oferta das aulas online, e assim deve permanecer. Então, estamos, nesse momento, autorizados, mediante um sistema híbrido, a fazer as aulas presenciais, e eu diria que estamos obrigados a oferecer também as aulas online para as famílias que optarem manter seus filhos em casa. E para estas atividades presenciais, existe uma regulamentação da Secretaria de Saúde, que determina lá uma série de cuidados, além, evidentemente, de uma lotação máxima aí por sala de aula e um distanciamento entre as crianças dentro de cada sala de aula. Com esses cuidados, né, e com essa obrigação de também manter a oferta remota, as escolas particulares estão autorizadas a retornar às atividades, às aulas presenciais, desde já. Só para complementar, algumas, inclusive, já tinham retornado antes mesmo da semana passada, quando a gente teve toda esta melhor regulamentação por parte do Estado. E quando o Estado regulamentou isso, num primeiro momento, ele regulamentou dizendo que, criando lá um escalonamento de retorno, né? Primeiro, infantil e fundamental 1, porque ele disse crianças até 10 anos, depois ele incluiu o fundamental 2 e na outra semana seria o ensino médio. A gente já entendia que, especialmente as escolas privadas que já tinham retornado, poderiam desconsiderar esse escalonamento, mas, felizmente, o próprio Estado, na sexta-feira ou no sábado, já passou a dizer que este escalonamento era um privativo para as escolas públicas e confirmou isso nesta semana, publicando uma nova resolução, dizendo que as escolas privadas não estão sujeitas ao escalonamento. Então, em resumo, escola privada já estão aptas a retornar com as atividades presenciais, tomando as medidas de segurança em cada sala, tomando as medidas de segurança no que se refere ao momento do recreio, aos distanciamentos, a questão do próprio horário de entrada e horário de saída, de preferência poder escalonar esses horários para evitar as aglomerações, mas vida normal, vida que segue, e, claro, havendo uma demanda por pais que queiram mandar os filhos superior àquilo que a sala comporta, obrigatoriamente, aí sim, uma espécie de agendamento, um escalonamento das crianças que compareçam, porque nem todas poderão ir todo dia. A gente tem tido muita pergunta sobre o seguinte, mas o número de crianças que querem ir para a sala de aula é relativamente pequeno, a ponto da sala comportar que todos compareçam todo dia. Eu posso permitir que as crianças compareçam todo dia? Pode sim, né? Eu diria até assim, a regra seria o presencial. Neste momento, está se dando a opção para as famílias que não querem mandar os filhos para a escola, que os mantenham
em casa. Se o número de alunos que quer ir assistir a aula presencial passa o número de segurança pela questão sanitária, aí sim a gente precisa criar um escalonamento para que haja esse revezamento entre as crianças que comparecem diariamente para as aulas presenciais. A nossa orientação sempre foi no seguinte sentido: se eu tenho entradas separadas, se eu tenho prédios separados para estes diferentes níveis, né? Eu tenho um prédio só para educação infantil, tenho um outro local físico só para Fundamental 1, um outro para Fundamental 2 e um outro para o ensino médio. Imaginando numa escola grande ou um colégio grande que tenha todos esses níveis e esses prédios. A gente entende que não precisaria cumprir o escalonamento. Mas, evidentemente, a gente precisa respeitar toda medida que seja no sentido da segurança, da cautela, do zelo, do cuidado com as crianças e com os alunos adolescentes. Então, nestas hipóteses da escola querer implantar um escalonamento, até para que, eu diria que de forma mais gradativa, né, professores, pessoal de apoio, inspetores, portaria, que a escola vá se acostumando lentamente com o retorno das atividades presenciais, eu diria que a iniciativa é louvável, e aí fica, entendo, que dentro da autonomia que toda escola tem para estabelecer as regras que ela entender melhores para a segurança das crianças, dos professores e dos demais empregados, porque a gente tem, às vezes, a preocupação com a criança, mas a gente não pode desconsiderar os cuidados que os professores e o pessoal de apoio também precisa, né, na condição de ficarem mais seguros em relação à eventual contaminação. A gente tem muita demanda, eu vou pedir até para o Juliano comentar isso, sobre legislações conflitantes. A gente tem, nesse momento, o Estado do Paraná dizendo assim: as aulas presenciais podem voltar em todos os níveis da educação básica. E, às vezes, tem um município legislando no sentido contrário. Aqui no Paraná, o segundo município em tamanho do Estado, que é Londrina, nesse momento, tem decreto municipal proibindo o retorno das atividades presenciais. Então, eu queria que o Juliano comentasse aí o que fazem as escolas ou as famílias desses locais. Essa situação, tomara que não se alastre, né? Até porque quanto menor forem os conflitos, né, melhor vai ser para os pais, para os estudantes, né, no sentido até de se ter uma segurança sobre o que vai acontecer. Mas o Supremo Tribunal Federal, ano passado, no momento em que se começava ali a se desenrolar a pandemia, até por uma questão, julgando uma questão relacionada à saúde, precisou definir o que vale. Se vale o que diz a União, o Estado ou os municípios. E chegou à conclusão de que, de acordo com o que consta na Constituição da República, muitas competências desses três entes, União, Estados e municípios, são o que a gente chama de concorrentes. Ou seja, pode haver regulamentação concorrente entre estes entes. Especificamente, houve um julgamento do Supremo Tribunal Federal dizendo que as decisões que são tomadas pelos municípios, que estão mais próximos ali às suas próprias realidades, valem. Ou seja, não é porque há, nesse momento, o decreto do Estado dizendo que todas as escolas podem retomar, que o município necessariamente perdeu a sua autonomia para dizer assim, não, mas aqui no meu município eu estou com uma situação emergencial ou com uma situação que foge da curva que levou o Estado a legislar dessa maneira e, portanto, eu quero pensar ou quero legislar de forma diversa. Esse conflito pode acontecer. Aí é claro que, nessa situação, as escolas e os interessados vão ter que analisar, de fato, a legislação ou aquilo que está decidido no município é mais próximo daquilo que realmente necessita a população ou não. Ou a legislação do Estado é aquela que está mais próxima e que atende melhor aos interesses. Por conta até, né, dessa situação, que Londrina foi um local onde até o próprio Ministério Público levou essa discussão para a Justiça, justamente porque há o decreto municipal proibindo e há o decreto estadual permitindo. E lá está se desenvolvendo um imbróglio jurídico de fato. Então, inicialmente, houve a concessão de uma decisão judicial dizendo não, tem que haver a liberação das atividades, porque há o decreto estadual, então há condições dessa liberação. E ontem à noite a gente teve notícia
de que o Tribunal de Justiça suspendeu essa decisão e voltou a privilegiar o que está previsto no decreto municipal, na lei municipal. Então, a hora que a gente ouve, a gente não pode desprezar essa autonomia dos municípios. Essas situações vão poder acontecer de fato, daí vão ter que ser tratadas pontualmente. Uma dúvida dos pais. O pai, a partir do momento que ele assina o termo lá de compromisso de que ele não permite que o filho participe das aulas presenciais, e a gente está vendo agora que a vacinação está avançando, e a partir do momento em que o pai se sinta seguro, a qualquer momento ele pode pedir para alterar esse termo de compromisso, ele pode pedir para que o filho participe das aulas presenciais a qualquer momento, ou tem um momento em que isso vai ser renovado? A qualquer momento ele pode tanto entender, e acho que vai ser a forte tendência, né, dos pais começarem aí aceitando, né, entre aspas, as atividades presenciais, e aí comece, no primeiro momento, manter o filho em casa, daí os colegas todos começando a ir para a aula, esse filho, esse aluno, certamente em algum momento vai pressionar a família e querer voltar. Então, a qualquer momento, a família, evidentemente, pode mudar a sua posição, assim como o contrário também, né? Nos imaginar que, de repente, a criança esteja indo no presencial, foi a opção que a família fez nesse primeiro momento, mas seja por uma questão de insegurança, e às vezes, né, Cíntia, até por questão de facilidades ou comodidades pessoais. Olha, nesse momento eu prefiro que você fique aqui em casa, estou com dificuldade de levar e buscar na escola, então desenvolva suas atividades aqui. Então, a recíproca é verdadeira, né? Eu posso, no primeiro momento, autorizar meu filho a ter atividade presencial e, no segundo momento, querer que ele continue as suas atividades de forma remota, né? No online, porque, como eu disse, é híbrido, e neste momento a gente está dando total liberdade para as famílias optarem por um ou por outro sistema, e essa opção pode acontecer a qualquer momento, enquanto as duas estiverem sendo ofertadas. Agora, isso que o senhor falou me despertou um questionamento aqui, tanto o Dr. César quanto o Dr. Juliano pode dar, na verdade, uma opinião. Os senhores acham que esse ensino híbrido, esse modelo que surgiu a partir dessa necessidade aí da pandemia, ele é um modelo que vai permanecer ao longo de 2021 todo, mesmo que haja vacinação em massa, ou ele é um modelo que vai servir só para esse momento aí crítico que a gente está vivendo? O modelo híbrido, ele nasce num momento de excepcionalidade, porque a educação básica, de acordo com a LDB, ela vai ser prioritariamente desenvolvida no modelo presencial. Então, ela é transitória, né? Então, como o Dr. César falou, o que existe, a outra modalidade de ensino, é o ensino à distância, mas o ensino à distância precisa de uma regulamentação própria, em lei federal, inclusive, o que não acontece com a educação básica, via de regra, né? Então, o modelo híbrido, como implantado nesse momento, é uma alternativa para que as crianças não ficassem sem poder estudar. Não vai ter como se perpetuar ao longo de muito tempo, né? Realmente tão somente um remédio para esse momento de transitoriedade. Se isso pode vir a influenciar que no futuro se pense em alteração da legislação para que se tenha a educação básica à distância, talvez, a gente não tem como dizer. Mas o híbrido, sim, a gente tem que saber que é tão somente ali um remédio transitório de caráter excepcional, tá? Agora, em relação a uma frase que eu ouvi na reunião de pais lá da escola da minha filha, assim, vamos realinhar ou refazer a rota durante o ano todo. Isso é uma verdade? Isso as escolas, os pais devem estar preparados para essa alteração de rota durante o ano, que venham decretos de que só o presencial vai ser obrigatório, vai ser permitido, ou o híbrido vai voltar? Essa alternância pode acontecer ao longo do ano ou não? Não tenho dúvida que sim, e que haverá essa necessidade, né? A gente talvez vá passar por alterações, né, no modus operandi, na legislação, na regulamentação, para voltarmos ao normal, né? O novo normal, entre aspas, né, que tanto se falou e se fala ainda, tende a acabar. E aí, até complementando o que o Juliano já disse, a tua pergunta anterior,
né? Há a possibilidade de se manter, entendo que na educação básica não há essa possibilidade. Se você disser, não, mas uma parte do currículo, autorizar a fazer, por exemplo, até 10% de atividades não presenciais, 20% e os outros 80% presenciais, isso talvez, mas a gente tem que pensar que na fase das crianças e dos adolescentes, a presença no colégio não é só para adquirir conhecimento. A gente vai ter, sim, alterações, a gente já tem algumas alterações, né? Já tem alguns ensaios pensando em tornar as aulas presenciais já serem obrigatórias desde o início deste ano, desde que o colégio tenha capacidade e sala de aula suficiente para poder, por exemplo, em vez de ter uma turma do quarto ano, ele terá 2 turmas do quarto ano, que é para as crianças dentro da sala de aula terem aquela distância de segurança. Mas aí, claro, na rede privada, isso envolve custo. Mas eu não tenho dúvida que a gente deve caminhar ao longo do ano, né, para cada vez mais voltar ao normal. Normal o que é? Atividade presencial obrigatória, né? Então, acho que essa é a tendência.